E aí, como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que esteja bem, eu tô bem também. Eu tava há um tempo querendo gravar um vídeo, só que eu não tinha o que falar. E eu comecei a pensar em algo que eu poderia falar pra vocês. E quando a gente vai falar assim pra um público maior de pessoas, sempre vem aquela preocupação de querer agradar todo mundo, ou querer falar algo que todos possam entender, falar aquilo que todos gostariam de ouvir. Você quer agradar todo mundo. E a gente precisa entender que nunca vai dar pra agradar todo mundo. E de verdade, cara, você não precisa agradar todo mundo não. A gente fala por aí, Jesus é o suficiente. Cara, se Jesus é o suficiente, por que a gente insiste em ficar buscando a aprovação das pessoas por aí? No final de tudo, a gente só precisa prestar contas pra uma única pessoa. Quando você estiver lá em cima, tete a tete com o homem, é você e ele. E sinceramente, mano, pouco importa o que as pessoas estão falando de você. Pouco importa o que elas vão pensar de você. Deus, ele é o único que conhece o seu coração. Eu, Tony, erro, acerto. Muitas vezes eu mais erro do que acerto. Mas o Senhor, ele é o único que conhece o meu coração. Então, quando eu chego no final do dia, eu vou conversar com ele. Pai, onde é que eu errei? Aonde que eu preciso melhorar? Pai, aonde que eu não fui fiel à tua palavra? Irmão, é frustrante você viver uma vida buscando pela aprovação das pessoas. Elas não vão entender muitas vezes as suas atitudes. Elas muitas vezes não vão entender o porquê de ser tão radical. Elas não vão entender o porquê das suas renúncias. Muitas pessoas, velho, até você querendo fazer o certo, você buscando fazer o certo, elas vão te julgar pelo que você está fazendo. Elas muitas vezes criam um cenário na cabeça delas, conforme a cosmovisão gospel religiosa delas, e elas acham que estão sempre certas, sem nem te conhecer, cara. Elas não sabem a intenção do seu coração, elas não sabem nada de você. Então, sinceramente, cara, não interessa o que elas estão falando sobre você. O Evangelho, ele nos exige um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. É o relacionamento que nós temos que ter com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. O relacionamento horizontal é o reflexo do relacionamento vertical que nós temos com Deus. Muitas pessoas, elas estão focadas em fazer para Deus. Elas estão focadas em preservar sua santidade. Elas acreditam que por fazer algo, elas merecem alguma coisa. Só que a verdade, mano, é que a fé sem obras, ela é morta. A gente está tão preocupado em agradar as pessoas que a gente esquece de agradar aquele que realmente interessa. Nós esquecemos de agradar a Deus. Nós muitas vezes buscamos pela aprovação das pessoas e esquecemos que nós dependemos da aprovação de Deus. Não é o que você faz, cara, mas é o porquê que você está fazendo. Você está fazendo seu devocional, orando, lendo a Bíblia para cumprir mais um do seu checklist? Você está fazendo isso porque virou uma rotina, porque é uma obrigação? Ou você está fazendo porque você ama essa palavra, você entendeu a mensagem da cruz e agora quer viver por ela? Cara, mesmo não merecendo, a gente recebeu algo tão grande, velho. Se ele morreu por você, então viva por ele, mano. Busque a Jesus de coração, cara. Busque ele de verdade. Cara, quando a gente tá focado em Jesus, quando a gente entende que dentre os pecadores nós somos os piores, a gente para de olhar pro defeito dos outros e a gente começa a olhar pra Jesus. Tony, mas o cara, ele é o pior de todos. Ele tem atitudes nojentas. Mano, só Deus conhece o coração desse cara. Ele tá falhando, a justiça ela vai vir de Deus. É a imaturidade da nossa parte querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ele tá errando. E você? Você vai perdoar, apontar pra ele o erro dele e ajudar ele, assim demonstrando o amor de Jesus? Ou você vai apontar o erro dele, falando para outras pessoas e criando fofoca e dando legalidade pro Satanás agir na sua vida? Vai pra cima, velho. Vamos viver esse evangelho, não liga porque as pessoas estão falando. Viva de verdade, pela aprovação de uma única pessoa, pela aprovação de Deus. Ele conhece o seu coração. Vai pra cima e não olha pro erro dos outros, cara. Olhe pra Jesus, olhe pra cruz. Você só precisa agradar uma pessoa e o resto é fruto da sua busca por Deus. Fica com essa palavra. Deus abençoe. Cristo vive.